Olá! Estamos na Fazenda Experimental da Capu e vamos falar sobre o processo de ensilagem de milho. Na época em que a oferta de pastos não é suficiente para alimentar o rebanho, o uso de forragens conservada é a opção mais comum. Para nos dar dicas sobre esse processo, contamos com as orientações do engenheiro agrônomo da Capu, Rafael Vinícius. Rafael, o que é ensilagem? A ensilagem é o processo de conservação da forragem, onde você fermenta essa forragem sem a presença do oxigênio. Quais os tipos de silos mais usados e as desvantagens e as vantagens de cada um? Os silos mais usados são os silos trincheira e os silos superfície. O silo trincheira, ele tem algumas vantagens e desvantagens, onde você tem um custo maior para ser implantado, para ser construído esse silo trincheira, mas porém você tem uma facilidade de compactação desse material, um melhor aproveitamento dessa silagem. O silo superfície você pode construir em qualquer local, ele tem baixo custo e você pode construir em vários locais porque ele não tem um lugar fixo. Porém, ele tem que ter alguns cuidados por causa da fermentação. Um silo mal compactado de superfície, você vai ter muitas perdas. É necessário fazer algum ajuste nas máquinas que vão picar a forragem? Com certeza. Essa máquina que vai cortar essa forragem, ela deve ter uma boa manutenção primeiramente antes de começar a trabalhar. Você deve afiar as facas pelo menos 3 vezes ao dia. Sempre chegar o contra-faca próximo das facas, onde vai variar isso na silagem de milho em torno de 3 a 5 milímetros a distância das facas e contra-faca, dependendo da marca do maquinário. No caso, quando a forragem está muito seca, você precisa chegar esse contra-faca mais próximo das facas, em torno de 3 milímetros a 3,5 milímetros. A altura de corte ela é muito importante também. Se você cortar ele mais alto, em torno de média de 40 centímetros, nós vamos estar deixando de levar fungos indesejáveis para essa silagem. Vai ser menor o desgaste do maquinário e também você está melhorando a qualidade da silagem, deixando aquela fibra que é mais indigestível no campo. A gente tem que processar o grão de milho, mas se a gente cortar muito grosso, talvez ele vai passar inteiro nessa máquina. Se a gente apertar um pouco mais a regulagem, ele para processando o grão, que seria o ideal. Caso o produtor tenha vagão na propriedade que desensila, a gente talvez vai ter que colocar essa partícula um pouco maior, porque o próprio vagão, no desensilar para fornecer para os animais, vai picar essa forragem e os animais não vão ter uma boa digestão. Qual o ponto ideal do corte de milho e você recomenda o uso de inoculante? O ponto ideal de uma planta de milho para a ensilagem deve ficar em torno de 30 a 35% de matéria seca, aonde a gente observa isso na prática. Através do grão, da espiga de milho, a gente parte essa espiga ao meio e observa do meio para a ponta, pegando a parte da ponta da espiga. A gente vai olhar que 50% desse grão de milho ele vai estar leitoso e 50% vai estar na fase de falenáceo que a gente fala. Eu recomendo o uso de inoculante, porque o uso de inoculante é interessante para melhorar a fermentação da silagem. O inoculante não melhora a qualidade da silagem, mas sim a gente já observa que a silagem que é tratada com inoculante, os animais consomem mais. E também porque você está restringindo os fungos indesejáveis para essa silagem. Pode haver prejuízo se o produtor errar o ponto de corte? Pode haver prejuízos e prejuízos irreparáveis. Às vezes o produtor conduz a lavoura muito bem, a lavoura está bem produtiva, e se ele cortar antes do ponto ideal, o que vai acontecer? Essa silagem ela vai chorar, que a gente fala na prática, ela vai ter perdas por chorumes, então deixando os nutrientes ir embora, Então você acaba que quando for fornecer isso para os animais, esse volumoso, você vai ter que aumentar mais o concentrado na dieta, tentando complementar a silagem, porque ela perdeu os nutrientes. Quando o produtor corta a silagem mais tardia, passando dos 35% de matéria seca, o que vai acontecer? Os animais vão passar a selecionar isso no coxo quando você fornecer, porque devido a ela
ela vai ficar uma silagem mais seca, então o animal seleciona isso. E também uma dificuldade de compactação e de processamento do grão. Rafael, como a silagem deve ser vedada? Bom, após o processo de compactação do material ensilado, nós vamos tampar, né, esse silo de superfície, esse silo de trincheira, para ter a fermentação desse material. Esse material ele deve ser coberto com uma lona resistente para evitar os furos, para você não ter perca com ele. Feito isso, a partir de quantos dias o produtor pode oferecer esse volumoso para o seu rebanho? A partir dos 30 dias, porque a silagem ela já está com a fermentação estabilizada. Aí ele pode fornecer aos animais e ela também não vai esquentar tanto no coxo, porque se eu abrir ele antes dos 30 dias, acontece da silagem fornecendo para os animais e ela esquentar mais rápido. Rafael, no caso de dúvidas, como o nosso cooperado deve proceder? Bom, o nosso cooperado da Capu, ele tem a assistência técnica disponível gratuita. Então, se ele tiver dúvidas, ele deve procurar que nós, técnicos do departamento, iremos agendar com ele uma visita na sua propriedade e a gente tirar todas as dúvidas que ele tem sobre o processo de ensilagem.